Esse final de semana, eu passei, esse final de semana de 11 e 12, né, de março de 2023, eu passei um pouco recolhida, porque eu participei de uma imersão de dois grandes amigos meus, o Douglas e o Rodrigo, onde eu aprendi algumas coisas sobre neurociência que eu não conhecia. Apesar de ter estudado na faculdade e tudo mais, algumas coisas que me trouxeram uma clareza e eu não pude deixar de vir falar isso para vocês. Uma das coisas é que nós temos um sistema dentro da cabeça da gente, porque muitas vezes você fala neurociência, que bosta, não quero estudar isso, acho que isso é uma merda. Para que eu vou estudar isso? Se eu sou terapeuta ou eu estou num processo muito desagradável na minha vida e tudo mais. Então, eu vou te dizer alguns motivos que você vai entender aqui o que eu quero trazer e a clareza que eu tive nesse momento. E se você não me conhece, eu sou a Beca terapeuta, estou há mais de 25 anos na área de autoconhecimento comigo e com outras pessoas. Trabalho então na expansão da consciência, junto com muitas outras pessoas, né? Estamos no nosso momento de serviço. E dentro desse meu servir, eu gosto de trazer sempre aqui no meu canal a consciência, trazer clareza, trazer uma visão diferente, para que você entenda qual é o movimento que está aí dentro de você, né? Aqui e aqui. Então, uma das coisas que eu vou falar muito simples para que você entenda, para que você consiga digerir isso de uma forma mais leve e de uma forma que você possa aplicar na sua vida, assim como eu tenho feito. Nós temos um sistema de emoções no nosso cérebro, né? Ele é dividido em dois, nós temos aqui a parte da frente, de trás. Quando você divide ele em dois, você vê o miolinho dele, que tem o hipotálamo, né? A hipófise, temos ali as glândulas e tudo mais. Mas o sistema todo, como um todo, ele funciona num sistema nervoso central, vamos dizer assim. Então, nesse sistema todo, essa organização toda dentro da nossa cabeça, a camada de fora são os neurônios, né? E nós temos dentro alguns pontos, localizações importantes que já foram identificada a sua utilização. Então, uma delas nesse sistema todo, e nós vamos falar do seguinte: é um sistema emocional, né? Então, a gente tem os pensamentos, né? A gente tem as ações, a gente tem todo um passo a passo para tudo acontecer. Mas tudo isso ele é movido por um sistema de emoções. E nesse sistema de emoções ele tem caminhos. Então, todo o sistema de aprendizado, nós temos aprendizado passivo e aprendizado ativos, né? Mas tudo isso gerado por uma emoção. Desde que você nasce, você já está sentindo. E todas essas emoções, elas vão sendo armazenadas primeiro no hipotálamo. E no hipotálamo, que é essa parte de dentro, né? Ela armazena as memórias, os sentimentos e as experiências, né? Tanto passivas como ativas. E aí criamos rótulo. Isso é bom, isso não é bom. Isso é do mal, isso é do bem. Isso é nojento, isso não é nojento, né? Então, isso tudo tá ali com rótulos e cria esses rótulos que a gente cria das situações, das emoções, das experiências, né?
90% está no nosso subconsciente, quer dizer, foram experiências que você viveu e já armazenou e é meio assim num automático. E 10% está no consciente, que é então a mente racional. E os caminhos neurais que a gente cria com esses rótulos, eles se tornam caminhos neurais viciados. Então, toda vez que você vê uma barata, você vai sentir nojo, porque você já tem o rótulo. Puta, barata é nojento. Toda vez que você vê, por exemplo, alguém enfiando o dedo no nariz, tirando meleca, você já tem aquele rótulo. Putz, cara nojento, porco, imundo. E a gente tem o arquétipo, né? Quando a pessoa tá sozinha dirigindo no carro, você olha, sempre tem alguém enfiando o dedo no nariz. É um caminho neural viciado, onde a gente se conecta a alguns arquétipos, né? Universais. Quando a gente fala em arquétipo, a gente fala de padrões. Então, se eu falar para você sobre o herói, você já vem o super-herói, super-homem, Batman, blá, blá, blá. Se eu falar para você na feiticeira, já vem um monte de coisa para você também. E isso são os arquétipos, né, que Jung falou bastante e que nós vamos desenvolvendo ao longo, então, da nossa vida. Então, existem, então, caminhos neurais, né, por causa desses rótulos, já viciados, né, que já te levam a prazeres, a atitudes, ações e falas. E dentro desses caminhos, né, viciados, nós estamos sempre buscando, primeiro, prazer e sobrevivência e a menor quantidade de gasto energético. Então, é por isso que a gente usa sempre o mesmo caminho. Então, quando você cria o rótulo, aqui o seu subconsciente ele já tem aquele rótulo, aquele padrão. E aquilo você vai sempre ali, sempre ali, sempre ali. Por quê? Porque já veio com você de toda a sua experiência, de toda a sua criação e às vezes muito além disso, muito além disso, E quando a gente entra nesses caminhos, né, como se você estivesse caminhando sempre num gramado e você acaba formando ali a trilha, né? E a grama ali fica, não tem mais grama, né? Você pode até ver a raiz, mas não tem mais o verde, virou uma lama, uma terra, de tanto você passar ali. Então, quando a gente vai desprogramar, quando a gente vai limpar essas memórias, a gente fala no Ho'oponopono, e desprogramar, quando a gente fala na desprogramação neurobiológica, porque são programas, são memórias programadas que você já tem rotuladas. O caminho para a gente acessar as limpezas, a gente precisa da repetição, fazer perguntas e escolher, mudar de caminho. Quanto mais pergunta você fizer, puxa vida, né? Por que eu tenho tanta aversão às pessoas que põem o dedo no nariz? Eu ponho também às vezes. Por que eu tenho tanto aversão a gente, às pessoas? Ou por que eu me recolho muitas vezes como uma pessoa mais recatada, uma pessoa que não abafando o seu magnetismo, né? De atração sexual, de libido e tudo mais. Porque nós fomos, sim, rotuladas para que a gente suprima isso, porque você se torna vulgar, né? Você se torna uma pessoa desejada por todos. E aí? E aí, criatura, se você bloqueou tudo isso na sua vida, ou você está sempre no mesmo caminho da recatada, que você não pode se expor, você acaba não tendo o magnetismo das pessoas te olharem e, por exemplo,
acessarem você como uma terapeuta, acessarem você como uma professora, acessarem o seu canal. Então, você às vezes está aqui trabalhando e você fala assim, mas ninguém me vê, ninguém gosta de mim, eu falo, eu tenho conteúdo, mas ninguém me segue. Por quê? Porque você bloqueou, né? Você programou todo o seu hipotálamo, toda essa região aqui dentro de você, do seu cérebro, para não ser magnética. Porque se você atrai muita atenção, você vai ser vulgar, você vai ser julgada, você vai ser taxada. Como assim? Uma mulher casada? Eu recebo muitos comentários no Instagram, às vezes no meu WhatsApp. Você é muito linda. Nossa, eu adorei. E eu, sabe o que eu faço? Às vezes eu respondo, muito obrigada. Aí as pessoas vão vindo, mas aí eu explico, olha, eu sou uma pessoa casada, não tô atrás de relacionamento nenhum. Percebe? Então, a gente pode se expor, a gente pode receber elogio, mas a gente tem que saber lidar com isso. E isso é uma escolha de sair do caminho da repressão, do magnetismo, da atração das pessoas e buscar um caminho mais aberto. Onde eu digo para a pessoa, olha, tudo bem, mas esse florar meu, esse estralo todo, tem um dono, né? Tem um parceiro que me segue, que por sinal é maravilhoso e eu amo muito meu marido. Mas a gente pode, então, desprogramar através da escolha de 2 processos. A desprogramação neurobiológica, que basicamente é a mesma coisa do que o Ho'oponopono. Eu tenho trabalhado muito com o Ho'oponopono e tenho visto resultados, mas a desprogramação também é maravilhosa, tá? Então, nós vamos desprogramar esses caminhos, tá? Então, eu tenho o racional e eu tenho o inconsciente, né? Os dois é que vão colocar os rótulos. E o que acontece? Dentro dessa parte mais interna aqui do hipotálamo, nós temos a hipófise, que é uma glândula. Nessa glândula, ela é ativada no modo criação ou sobrevivência. Então, nós temos a anterior, a posterior, né? E elas só vão seguir as informações do rótulo. Então, toda a informação que você manda para a sua hipófise, porque qual é a função da hipófise, né? A função dela é liberar química dentro da gente. Então, o hormônio da tireoide é o centro de crescimento, os ovários para produzir os óvulos, testículos, espermas, as supras renais, né? Então, todos os hormônios importantes, inclusive um hormônio muito importante que é a citocina, que é o da alegria, né? Então, como ela vai ser ativada através dos rótulos antes do seu sistema das emoções? Então, o sistema das emoções, hipotálamo, os rótulos, a hipófise que libera a química toda no nosso corpo. Essa química, então, tudo que vai acontecendo com o nosso organismo, o nosso corpo, ela existe, ela tem essa orquestração que eu tô falando para vocês, né? Que vem, então, da hipófise, que são os hormônios, a química que vai orquestrar tudo isso. Então, o seu corpo, ele vai reagir. E ele pode reagir de algumas maneiras. Ele pode trazer informação de criar ou de sobreviver. Então, é neste momento que a desprogramação, nós vamos trabalhar primeiro, então, o sistema de emoções, os rótulos que você colocou em algumas coisas que estão travadas na sua vida, né? Que no caso, dentro da nossa imersão, nós vamos trabalhar o medo dentro de 12 casas principais, que é relacionamento, que são os relacionamentos, a fé, o ser, a religião, a espiritualidade, negócio, trabalho, finanças. Então, nós vamos trabalhar em todas essas áreas, alegria, tristeza,
Então, nós vamos olhar para isso e colocar uma intenção de facilidade, mais aprendizado, mais recursos. Tá bom, eu falei tudo isso e é uma forma da gente sair desse vício, né? Desse caminho vicioso. Mesmo pessoas, por exemplo, que possuem uma ambiência muito preconceituosa, por exemplo, uma família que é muito religiosa. Então, não pode usar o cabelo curto, não pode comemorar no aniversário, que é pecado, não pode usar decote, tem que usar o cabelo comprido, saia, não pode beber, não pode ir para praia, quando for para praia não pode pôr biquíni, não pode rir, tudo não pode. Ainda tem que dar dinheiro para essa 10%, né, o dízimo. Então, essa pessoa, ela vive numa ambiência extremamente restritiva e repleta de rótulos. Então, para ela sair dessa desprogramação, que são aquelas camadinhas, por que nós queremos tirar os rótulos, tirar essas camadas e chegar no âmago, né? Para que a gente possa vivenciar a nossa essência, que é divina, vivenciar a nossa verdade, né? Porque as experiências que você teve de criança, de medo, por exemplo, né? Ou de preconceito, ou de bullying, ou de religiosos, hoje elas não vão fazer sentido para você. Fazia sentido, por exemplo, na minha época, quando eu era criança, ter medo do homem do saco para as crianças. Hoje, acho que nem existe o homem mais do saco, né? Fazia sentido falar para isso tudo porque não queria que a gente saísse sozinha na rua, né? Sei lá, a carrocinha, essas bobagens, né? Que falava pra gente. E tudo isso exacerbando o medo dentro da gente. E a liberação das químicas. É por isso que quando você se vê numa situação de medo ou de extrema angústia, ou de você tem que tomar uma decisão, de repente você sente toda uma mudança no seu corpo e você se ama daquilo, se empodera mesmo daquelas substâncias químicas, né, produzidas no na sua hipófise, para você reagir. Ou você reage no modo criativo ou você sai correndo no modo sobrevivência. Então nós temos isso, e isso é bom por um lado, mas por outro lado, temos que dar uma olhada mais aprofundada em quais são os pontos que estão nos deixando mais, vamos dizer, paralisadas, procrastinando, achando que não somos suficientes, achamos que não podemos, que isso não é pra gente, né? Principalmente nós mulheres, né? Então, a doença, ela aparece muitas vezes para as pessoas que estão nesse constante estado de alerta, constante estado de estresse, de atenção, de alerta, de medo, né? Então, ali, aquilo pesa, aquilo acaba trazendo para você um movimento no automático de proteção, mas ela estressa. Isso tem um preço isso, que é o sistema imunológico nosso, e ele dá uma queda. Então, por exemplo, você está no momento que você tem que agir e você recebe todas as cargas químicas, todos os seus rótulos, todas as suas coisas, mas você tem que agir. E você se ama daquela força, se empodera. E depois que passa tudo, que você viu que a situação já passou, você começa a ter a sensação no seu corpo de estado de doença. No estado, começa a arder a garganta, dor de cabeça, dor no corpo. Aqui eu, pelo menos, sou muito assim, na hora que tem que fazer, eu faço. Passa um pouco, aí eu fico um pouco assim, nossa, meu corpo... para ele voltar às substâncias químicas normais e agir normal, ele perdeu bastante, ele usou muito, por exemplo, o meu sistema imunológico. Então, ele dá uma caidinha,
Então é por isso que quando a gente está nesses processos de estresse, olhar a alimentação, né, que você tem, olhar as coisas que você está consumindo e tudo mais. Outra coisa que eu queria falar, que, nossa, mexeu muito comigo também, é que dentro do sistema todo neurológico nosso, nós temos um processo evolutivo no nosso cérebro, né? E no sistema, o cérebro, vamos dizer assim, límbico, ele ali tem ele guarda as memórias nossas emocionais, né? Que vão chegando depois de um tempo pra gente. Então, a razão e a emoção, elas estão conversando sempre uma com a outra. Então, por que isso acontece? Eu vou dizer para vocês que quando a gente está nessa nossa evolução do ser, a gente diz assim, a evolução do ser é quando ele se forma algo diferente, algo novo, né? E não quando ele está tentando. Então, esse modo avançar num ponto, né, um ponto para outro, ele requer um pensamento, uma ação, né, um sentimento e você ser aquilo. Então, não adianta você escolher participar, por exemplo, do encontro do feminino lunar, onde nós vamos dar os florais, onde nós vamos instruir vocês como fazer as lunações para você ter mais autoconhecimento, que é esse o ponto que eu quero chegar, instruir vocês que os cristais, a conexão com a natureza vai formar um vórtex de energia também vibracional para você, e você não usar, você não ser aquilo. Então o novo ser, ele vai trazer para vocês reações aqui no seu cerebelo. E o pensamento é no neocórtex, né? Que é a parte mais externa, que essa neocórtex a gente fala que é a cobertura, né? É onde estão os pensamentos nossos. E a ação repetitiva vai estar no sistema límbico, tá? Então nós temos, isso aqui é um pouco mais de teoria, mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, toda a parte aqui atrás, que é da visão, depois aqui o frontal é o nosso planejamento, né? Então é a motricidade humana, é onde a gente faz as nossas escolhas, as observações, onde a gente se concentra. Não, é aquele centro mais criativo que é aqui na frente. E isso tudo sendo sempre influenciado pela ambiência, né? Então ele se conecta com todo o cérebro, esse sistema frontal aqui. Então ele tem um poder de conexão com todo o cérebro. E ele vai acionando todas as regiões, né? Só que é o seguinte, ele se desenvolve, presta atenção que eu vou dizer. Ele se desenvolve até 7. Ele vai começar a se desenvolver com 7, 8 e ele atinge a maturidade normalmente entre os 12 até 15 anos. Então, todo esse planejamento sobre todo esse centro criativo, concentração, né, a observação, a criança, ela precisa de um tempo para amadurecer isso. E esse tempo é depois dos 8 anos. Ela está amadurecendo. Então, aqui, até 8 anos, até 12, vamos dizer, a criança está aprendendo. E aprendendo como? Observando. Então,
Quando nós não estamos sendo atendidas nas nossas expectativas de trabalho ou de reconhecimento do que você está fazendo, nós estamos passando a dizer que ninguém está levando a gente a sério, que ninguém dá valor para o que nós estamos fazendo. E aí começa uma agressão para você mesmo. E o que eu queria dizer nesse momento, então assim, é minha culpa, eu não tô fazendo, sabe? Você começa a se agredir. E eu quero dizer para você o seguinte, pare com isso. Por quê? Porque muito provavelmente todas as experiências que você viveu até os 7, 8 anos, pode ser que não tenha sido registrado para você no seu córtex, né? Esses movimentos todo, essa conexão, magnetismo ou reconhecimento do outro, né? Por quê? Porque ele, até os 8 anos, ele não aprendeu. E foi cobrado muitas vezes dele e ele não aprendeu. Então você não tem um amadurecimento cerebral. Você não tem um amadurecimento do seu córtex frontal, que, olha, se comunica com todo o cérebro. Então, por falta deste amadurecimento, muitas vezes a gente vê criança até 7, 8 anos tendo atitude de adulto e a gente começa a cobrar da criança, mas a criança não entende, porque ela ainda não está com isso formado dentro da cabecinha dela, né? Então, o seu cérebro, ele começa a responder, né, a ter esses raciocínios de planejamento e tudo mais, só depois que você vivenciou essas experiências orgásmicas de criança. Então, por isso que a gente fala, quando é tolhido da criança, a experiência de ser criança, de criar, fazer, gritar, se sujar, comer com a mão, você está tolhendo o desenvolvimento, então, do seu córtex frontal. E está, então, tolhendo o amadurecimento, né, da criança. Então, aí depois de adulto, falamos que as pessoas não me compreendem, eu divulgo as minhas coisas e ninguém não aparece no meu trabalho, eu sou terapeuta, eu sou muito melhor que sei lá quem lá, aí esse sei lá quem já fatura não sei quanto, eu não faturo nada. Então, se nesse momento você continuar se agredindo com esses pensamentos sobre você mesma, você vai colocar a sua criança sobre uma repressão. Antes reprimida pelo adulto do lado de fora, agora ela está sendo reprimida por você mesma. Então há um sofrimento, há uma criança ferida, há uma criança que precisa aprender aquilo que ela não experienciou. Então eu tenho casos, por exemplo, de perdas de pais, a criança 5 anos, violentamente, o pai foi morto, por exemplo. Então, a criança, ela é antecipado para ela uma experiência que ela não entende e que ela não consegue, por falta de amadurecimento mesmo, né, cerebral, ela não consegue entender, ela não consegue digerir. E ninguém explica. A sexualidade, por exemplo, também. Às vezes a criança tem um jeito mais afeminado ou mais masculinizado e as pessoas criticam, falam e fala, veste vestido, menina, só quer vestir coisa de homem, só quer jogar bola. Ela não entende, porque ela quer experienciar aquilo. Dentro dela, o serzinho dela, o mais íntimo, o verdadeiro, a essência dela quer experienciar. E foi reprimida, foi cobrado coisas dela, atitudes de adulto, atitudes que ela não entende. Então ela vai crescendo, né? E vai trazendo para a realidade todos esses programas.
todos esses bloqueios, todas essas razões e emoções que não conversam com ela, né? Não exprimem para ela a realidade como ela é. Primeiro, porque ela criou os rótulos. Segundo, porque ela não teve a experiência e ela ainda não tem aquela formação. Quer ver um exemplo muito típico dessa criança? É quando nós temos as pessoas reativas. Então, elas são... Você fala alguma coisa e a pessoa já vem com aquela resposta na ponta da língua, aquela amiga sua, sabe? Então, não, mas eu sei, eu faço, eu aconteço, Então, essa pessoa reativa, ela, por tanto medo, por não ter a experiência ou não ter vivido aquilo, ela, muitas vezes, ela começa a rejeitar aquilo ou a se vitimizar sobre aquele tema. Então, eu espero que eu esteja sendo clara para vocês, mas ela é uma criança, aquela pessoa, as reativas ou as birrentas, né? Porque eu vou fazer, porque nós adultos temos também essas atitudes. E isso só mostra que há um não amadurecimento do seu cérebro, do seu sistema parafrontal, porque ainda aquelas experiências, aqueles rótulos de criança estão ainda sendo usados como defesa, proteção, ou alerta, ou a sobrevivência. Então a criança, por exemplo, que é um pouco mais masculinizada, a menina mais masculinizada e fala toda hora, tem que pôr vestido, não sei o que, ela vai criar um sistema dentro dela de proteção. E o que ela pode ser? Ela pode ser uma moça masculinizada, que vai estar sempre com as respostas sobre homossexualismo na ponta da língua, porque ela vai estudar, porque ela precisa se defender. Então, esses processos todos, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque quando nós trabalhamos com desprogramação, com limpeza de memórias, nós estamos falando exatamente isso. Quando nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos falando exatamente disso. Então, se você está passando por um processo, por exemplo, de medo ou de muita dor, primeiro temos que olhar para isso. Da onde vem? Qual foi a experiência vivida a primeira experiência vivida que te deixou, então, com o seu sistema rotulado, com a atrofia do seu cérebro, do seu sistema aqui parasimpático, né, o frontal, que faltou a experiência. Então, e que você hoje está tentando tampar esse buraco, ou esconder de você mesma essa situação, essa emoção, esse rótulo, né? Eu acho que quando a gente libera, né, quando você vê essa pessoa reativa, né, você olha para ela e pense só assim, sabe? Cara, essa pessoa tem uma criança ferida dentro dela, que tá numa jaula, presa. E é uma criança com dor. É uma criança com dor. E aí, o que nós vamos fazer? Liberar essa dor da criança. E para liberar essa dor da criança, ela precisa vivenciar aquilo. Ela precisa olhar aquilo. Ela precisa saber que aquilo existe dentro dela. É como se o livro estivesse ali, mas você não tem acesso para o livro. Você vê o livro, mas você não consegue pegar, você não consegue ter acesso ao livro.
É a mesma coisa. A situação tá ali, a pessoa tá sendo exigida de uma coisa para ela funcionar de uma maneira. É por isso que quando a gente julga o outro, né? Cara, sai da procrastinação. É tão fácil. É só você fazer assim, 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 assado. Não é fácil. Não é fácil porque ela não consegue acessar aquilo, porque aquilo não está maduro, não está feito. A experiência não foi vivida. Ela não sabe como reagir. E aí ela passa a reagir. Então, uma das coisas que as ferramentas mais importantes para esse processo realmente de cura são nós trabalharmos com o campo vibracional, para liberar o sistema límbico dela, né? Enquanto a razão não chega. Porque ela não tem a razão feita. Ela não experienciou, ela não sabe o que é aquilo. Ela não tem noção. Então, quando a gente trabalha com as ferramentas, né, com o campo vibracional, que vocês vão ver, né, que é tudo junto e misturado, nós vamos trabalhar com, primeiro, as emoções e depois trazer as emoções no estado vibracional de acolhimento, um estado vibracional de limpeza. É quando a gente chama do Ho'oponopono para eu te amo, muito obrigada. Muito obrigada. Só que eu estou escolhendo diferente hoje. E aí temos vários processos para desprogramar, né? Para harmonizar, para deusificar. E podemos usar, então, algumas ferramentas quando a gente acessa todo esse complexo, né? Então, eu preciso aterrar. Então, tá bom, vamos pôr o pé no chão, vamos andar na terra, vamos comer raiz. Cara, eu preciso apagar um pouco essas emoções, então é muita água. Vamos, então, trabalhar com a água para harmonizar a água, tomar banho de presença. Aí eu preciso sair do meu aéreo aqui para organizar todo esse ar, todas as ideias. Então tá bom, então vamos fazer respirações que são importantíssimas, né? Que ativa aqui nós temos uma conexão no final aqui do nosso cérebro, do nosso cerebelo, né? Com a medula. E essa fraçãozinha pequenininha ali, que é o tálamo, ela tem um poder, ela é ativada com respirações conscientes. E as respirações conscientes traz presença. Por isso que todo mundo usa a respiração, porque você precisa trazer sua presença. Você precisa mandar a informação para todo o seu cérebro de que você está aqui agora, e ele fazer toda essa conexão de presença e se concentrar no que vamos fazer. E se concentrar naquele momento. Se desligar das coisas. E viver no modo criação. Então, tem gente que quando tá muito nervosa, respira, né, no saquinho. Ou quando tá muito ansiosa, a pessoa fala, respira. Para isso. Para você levar para o seu cérebro a consciência da respiração e as respirações mais pausadas, para ele entender, opa, faltou ar, agora voltou de novo, para ele entender a ciclicidade que nós somos como um todo. Então, uma das coisas muito importantes quando a gente fala de limpeza, desprogramação ou do campo vibracional, já falamos que o hipocampo, então, é onde estão todas as nossas memórias, tudo mais. A única coisa que na central de informação, que é o centro de distribuição, né, do tálamo mesmo, que é aquela parte mais interninha do hipotálamo,
é onde nós vamos ali, é criado o nosso primeiro julgamento. Então é ali o primeiro rótulo, como eu já falei, é criado no hipotálamo, né? E então, como seria a gente, por exemplo, agora dar uma parada e procurar qual foi o primeiro julgamento que você teve sobre relacionamento? Qual foi o primeiro julgamento que você teve sobre dinheiro? Primeiro julgamento sobre negócios? Então, quando a gente traz todo esse sistema emocional e você busca essa memória no seu hipotálamo, você percebe que a hipófise, então, liberta a química que orquestra tudo isso e, de repente, vem uma memória. Aí vem, ai, nossa, a primeira vez que eu vi negócio foi assim, não precisa ter negócio, não, a melhor coisa é você ser empregado. Sabe por quê? Porque quando você é empregado, você não tem aquela preocupação das contas para pagar no final do mês, você não tem a preocupação dos impostos, você não tem a preocupação como se alguma funcionária sua engravidar. Então, esse julgamento que nós temos que desprogramar. Então, é exatamente aí que nós vamos usar tanto a desprogramação neurobiológica como o Ho'oponopono. Mas isso exige autoconhecimento. Exige uma pesquisa dentro de você. Exige que você saiba que se você tem ou não amadurecimento para isso. Então, por exemplo, se você não tem amadurecimento para negócio, porque você nunca viu negócio, você não sabe o que é negócio, mas você gostaria de ter um negócio, então desprograma e atualiza, né? Você vai lá e apaga todas as memórias sobre que você teve sobre negócios e você vai atrás de uma criação. Você vai fazer um movimento, a escolha, a pergunta de como eu vou fazer isso. Tem alguém que possa me ajudar? Tem alguém, entendeu? E aí você vai se envolver com aquilo. E aí você vai desenvolver um novo espaço para você, racional, aqui, educando você novamente para aquele processo que tanto você deseja. Então, durante a imersão, nós vamos olhar. Tem uma outra coisa que eu não falei, mas eu vou falar. De todos os processo de julgamento, de visão, de audição, tudo, dos 5 sentidos, né, que a gente acaba julgando pelos nossos 5 sentidos e os rótulos, né, que você recebe. O único que não julga e não tem como é o olfato. Por isso que é interessante, quando a gente faz mentalização, a gente usa o olfato. Sinta o cheiro, perceba. Sinta o cheiro das flores. Então, por exemplo, você faz uma viagem, vai lá na casa da sua avó quando você era criança, quando você chegava, ela estava fazendo os bolinhos de chuva, estava fazendo aquela pipoca caramelada, estava fazendo aquela torta de linguiça, estava fazendo aquele pão caseiro. Logo vem saliva na boca, o cheiro, né? E ele não julga, ele simplesmente é o nosso olfato, né? E ele te traz a presença. Então, é uma forma muito interessante de desprogramar ou limpar memórias, usando, então, essa sequência toda de visualização e quando a gente fala de olfato, de emoção, estamos trazendo vibração. Como podemos nos atualizar disso? Também com vibrações sonoras, né? Temos como fazer isso, como música, sons, os sons bineurais. Temos os cristais de conexão, também energética, vibracional. Temos taças tibetanas, temos a nossa respiração e presença, né? No aqui e agora. Todo o aprendizado que fazemos, ele é fixado com as ações emocionais, que elas estão dentro do nosso corpo. A mente,
ela registra o conhecimento. E o que é esse conhecimento? A mente registra o conhecimento, mas ela necessita da prática para ser o conhecimento, para se tornar a mudança. Então, a experiência nos leva ao conhecimento, o aprendizado. O conhecimento sem a experiência consciente e repetitiva não traz aprendizado. Então, a gente tem, vou repetir, a experiência, o conhecimento, não adianta você ler e não experienciar. Porque aí você vai ser um movimento. E repetir, né, o movimento. Então as pessoas quando me dizem assim, eu fiz desprogramação, eu fiz, não deu certo. Por quê? Porque você ainda não está sendo, você não está experienciando o suficiente. Ou você ainda também não tem a maturidade racional. Então nós temos que chamar isso como uma sessão de imaturidade racional para poder você liderar essa criança, né? É uma criança, então lembrar sempre que tem que haver um movimento, então, de tirar a criança desse estado, certo? Esse sistema harmônico, ele tem um nome muito interessante, tem o equilíbrio, então, do sistema das emoções, né? Então, o sistema simpático e o parasimpático, que é o sistema das emoções. O simpático é aquele de fuga e alerta, né? E o sistema parasimpático é o de descanso. Quando a gente está no equilíbrio dos dois, né? Como eu falei, sempre o estado de alerta vai te trazer doença, né? A gente chama isso de homeostasia. Então, quando você está nesse equilíbrio, você está no seu mais profundo estado de criação. Então, é por isso que utilizamos os florais, é por isso que utilizamos os cristais, é por isso que fazemos as nossas investigações, para que a orquestração das nossas emoções, do sistema de fuga e alerta e o sistema de descanso esteja em equilíbrio. E ele estando em equilíbrio, ele está em homeostasia, né? Que não só te paralisa. Então, tem muitas pessoas que tá tão desequilibrado que acaba paralisando. Então, ela não sabe, não faz. Por que ela não faz? Porque a orquestração dentro dela tá estranha. Então, por que eu vou fazer? Porque só me criticam, né? Porque lá na criança, quando ela não estava com o seu racional pronto, seu cérebro aqui pronto para entender e experienciar, ela não experienciou aquilo, ela não teve a oportunidade de experienciar, ela para. E se a pessoa lá, você não fez, você não sei o que, só cobrou dela, tudo que você faz dá errado, você não sabe o que você está fazendo, não faz o que eu faço. Então, não, deixa que eu faço porque você vai errar, né? Então, tudo isso traz para a criança o desequilíbrio da defesa, do avançar. Então, ela fala, para que eu vou avançar? Se eu só sou criticada, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui, para quê? Então, paralisa. E aí está o princípio da procrastinação. Aí está a base da procrastinação, que virou uma doença da época, né, agora. Então, nós podemos fazer sessões, por exemplo, de retomar a sua homeostasia, o que está te impedindo de você criar o equilíbrio para o seu espaço de criação expandir mais ainda. Então, tudo isso nós vamos trabalhar
na nossa imersão do dia 24 agora de março. É um dia inteiro onde nós vamos olhar para os nossos rótulos, nosso sistema das emoções, nós vamos olhar quais são as descargas químicas que nós estamos fazendo no nosso corpo, né? Através do racional e do inconsciente, e vamos liberar essa criança aí ferida, essa criança com dor por falta de experiência, né? E trazer então mais sossego, sabe? Mais alegria, felicidade. Então não importa se a criança não experienciou, não importa se você está usando sempre o mesmo caminho neural, o mesmo caminho para fazer aquilo, dos seus rótulos. Não importa. O que importa é que você faça perguntas. Como é que isso está impedindo de eu estar criando? E como é que eu posso melhorar isso? Como eu posso sair desse caminho? Quem é que pode me ajudar? Como é que eu posso hoje desprogramar tudo isso de uma maneira mais simples e mais objetiva, no caso? Através então do processo de autoanálise, das perguntas para você mesma e da observação mesmo das sombras, né? Da observação daquilo que você não quer olhar. Você não quer olhar a sua sexualidade? Olha para ela. Não quer olhar o seu medo? Olha para ele. O que pode... as pessoas que têm muito medo, né? Nós vamos trabalhar bastante o medo na nossa imersão, porque eu acho que é a base, o topo de tudo, sabe? Eu pergunto, o que pode de pior acontecer? Morrer. Uau! Um dia todos nós vamos, já sabemos disso. Qual é a novidade? Qual é o outro medo? Eu perder tudo. E aí? Deus não te deu saúde? 2 braços, 2 pernas, inteligência, boca, ouvido, você está enxergando, falando, você não pode construir de novo? Pode. É uma escolha. Mas eu tô muito depressiva, eu tô muito triste, eu não consigo fazer nada. Tá bom, vamos olhar para isso. Qual é o fundo disso? É a síndrome do ninho, rótulo. Síndrome do ninho vazio, é rótulo. Você, antes de ser mãe, você é uma mulher. Seus filhos foram embora, processo normal da vida. Os passarinhos vão embora. Faleceu, morreu. Também faz parte da vida. Então eu espero que eu tenha trazido um pouco de esclarecimento nesse meu delírio aqui com vocês, mas vamos olhar para os nossos processos, né, os nossos caminhos aqui neurais e entender que, poxa vida, eu aqui tenho alguma coisa que eu não experienciei, tenho alguma coisa que ainda é uma criança, que ainda não está sabendo lidar com aquilo. Então precisamos olhar, trazer e dizer para ela, vamos olhar juntas, sem medo, mas com curiosidade, e sempre lembrando que tudo aquilo que for vir vai ser para a construção, com certeza, de um momento evolutivo de consciência para você, porque você vai experienciar, tá bom? Então é isso, se você gostou, dá o like, dá um joinha, compartilha, porque tudo isso é experiência, é muito importante para nosso processo de evolução como seres humanos, cada vez mais, né? Nessa era de Aquários.